Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre a aplicação da transformada de Laplace para resolver uma EDO, né? Então a ideia nossa aqui é utilizar as propriedades envolvendo a derivada da transformada de Laplace, né? Que a gente viu aí na videoaula anterior e aplicar isso aqui na resolução de uma equação diferencial, né? Então eu vou considerar aqui esse problema que a gente quer resolver, né? Então, você tem aqui uma EDO de ordem 2, né? Com dados iniciais aqui, y de 0 igual a 2, y' de 0 igual a 1. E eu quero aí, então, resolver ela utilizando a transformada de Laplace. Bom, qual que é a ideia, pessoal? É você aplicar a transformada de Laplace nessa igualdade, nos dois lados da igualdade, né? Então, se o lado esquerdo é igual ao lado direito, quer dizer o quê? A transformada de Laplace do lado esquerdo vai ser igual a transformada de Laplace do lado direito. Como você tem uma soma ali, você pode usar a propriedade linear da transformada, né? Que ela abre na soma e deixa escapar constantes, né? Como aqui no caso, tanto y duas linhas quanto y são multiplicados apenas por 1, então não preciso utilizar a propriedade aí dos escalares, né? Só utilizar a propriedade da soma. Bom, então a gente sabe o que, né? A gente sabe ali da IDO, né? Que y duas linhas de t mais y de t é igual ao seno de 2t, né? Então, o que a gente vai fazer é calcular a Laplace dos dois lados, né? Então, quer dizer o quê? Que a transformada de Laplace de y duas linhas de t mais y de t, né? Ou seja, a Laplace do lado esquerdo é igual a transformada de Laplace do que está do lado direito, que é o seno de 2t. Aqui eu sei o quê? A Laplace da soma, transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas de Laplace, né? Então, a equação de cima implica nessa, e essa daqui vai implicar, então, que a transformada de Laplace de y duas linhas de t mais a transformada de Laplace de y de t vai ser igual a transformada de Laplace do seno de 2t, né? Que a gente sabe que é quem? Que é 2 sobre s ao quadrado mais 4, né? Que é a transformada de Laplace aí do seno de 2t. Agora, nessa parcela aqui da duas derivadas, a gente pode utilizar a propriedade de duas derivadas que a gente viu aqui nesse slide, né, anteriormente, ó, na segunda linha ali, que a transformada de Laplace de duas derivadas é s ao quadrado f de s, né, onde f de s é a transformada da fzinha, menos f, a função no zero, menos a derivada da função no zero. Então, eu vou usar isso aqui agora para duas derivadas da função y ao invés da f, igual está ali naquele caso ali, né? Então, o que vai acontecer, né? Isso daqui vai ficar o quê? Então, vai ficar aqui s ao quadrado, né? Laplace da função y de t, né? Então, não vai ter aqui a derivada mais um y, né? Menos s, a função que está sendo derivada duas vezes aplicado no zero, menos a derivada uma vez dessa função no zero. Mais Laplace da função y de t, e aqui igual a 2 sobre s ao quadrado mais 4, ok? Então, na verdade, a gente costuma denotar, né, a transformada da y, a gente costuma usar essa notação aqui, o y maiúsculo, que vai ser uma função de s, não é mesmo? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo s ao quadrado, que multiplica y de s, menos s, que multiplica y de zero, né? Y de zero vale 2, então isso aqui vai multiplicar 2, menos y' de zero, y' de zero é 1, então vai ficar menos 1, mais, né, a Laplace de y de t, a gente está denotando por y de s, igual a 2 sobre s quadrado mais 4. Então, veja o que aconteceu depois que a gente aplicou a transformada de Laplace na EDO. Veja que aqui você tem a sua EDO, ok? E aqui você tem a equação depois que você aplicou transformada de Laplace. E o que acontece? O que tem de especial, de diferente nessa equação quando comparado com essa equação aqui, né? A segunda, que é a que está embaixo, que não tem mais derivada, né? Então, a transformada de Laplace eliminou as derivadas dessa equação. E o que a gente tem aqui agora, na verdade, é uma equação que é algébrica em y de s, né? Então, e para eu resolver a equação de y de s, então basta eu isolar o y de s, não é mesmo? Então, eu vou primeiro pôr o y de s em evidência. A gente observar aqui quem que o y de s multiplica, né? O y de s multiplica o s ao quadrado,
E quem mais que ele multiplica? O 1, né? Você pode ver que o y de s está sozinho, então quer dizer que ele multiplica mais 1 ali. Então, se você distribuir isso aqui, você vai ver que vai dar exatamente o s quadrado y e o y, não é mesmo? Então, eu coloquei o y de s em evidência. E aqui vai ficar o quê? Menos 2s menos 1 igual a 2 sobre s quadrado mais 4. O que acontece aqui agora? A gente pode, então, passar esse, somar dos dois lados 2s e 1, né? Ou então passar esse menos 2s mais 1 para o lado direito, como vocês preferirem. Então, isso aqui vai ficar y de s, que multiplica s quadrado mais 1, igual, né, a 2 sobre s quadrado mais 4, mais 2s mais 1. E agora eu vou passar esse s quadrado mais 1 dividindo para o lado de lá. Então, quer dizer que y de s vai ser igual a 2, que já divide o s quadrado mais 4. Quando eu passar o s quadrado mais 1 dividindo, vai aparecer aqui também o s quadrado mais 1. Mais, né, o s quadrado mais 1 também vai dividir esse 2s mais 1 que está aparecendo aqui. Então, veja que eu acabei de resolver a equação, né? Só que eu resolvi aqui a equação transformada, que é a equação algébrica. Consegui achar um y de s, né? E eu sei o quê? Eu sei que o valor y de t é igual à Laplace inversa do y de s. Então, o que a gente vai fazer agora é o quê? Calcular a transformada de Laplace inversa, né? A gente vai calcular a transformada de Laplace inversa dessa y de s aqui. E a gente vai obter y de t, que vai ser exatamente a solução dessa IDO. Bom, gente, o que acontece aqui, né? Se a gente olhar para essa y de s aqui, esse termo aqui já é uma fração parcial, né? Então, a gente vai ter que usar a fração parcial aqui. Então, esse termo aqui eu não preciso mexer nele, porque ele já é uma fração parcial, né? Se você olhar esse denominador aqui, ó, é uma equação de segundo grau, cujo delta é negativo, né? Não tem raiz. Então, ela já está na forma de fração parcial. E o numerador, né, é um polinômio aí que tem grau menor do que 2, né? Então, já está certinho na fração parcial, a gente já consegue resolver a transformada de Laplace inversa dessa função aí. Mas essa daqui não, né? Essa daqui a gente não consegue, a gente precisa lidar com isso aqui. Ele não está na forma de fração parcial, tem uma multiplicação aqui de duas equações de segundo grau. Se você olhar aqui, ambas elas, né, tem o delta negativo. Então, precisa aplicar a fração parcial nesse termo aqui, para a gente poder calcular a transformada de Laplace inversa, para aí sim obter a solução y de t. Bom, qual que é a estratégia aqui para a gente resolver esse problema, né? Então, eu tenho que escrever 2 sobre s quadrado mais 4, que multiplica s quadrado mais 1, na forma de fração parcial, né? Então, como eu tenho uma equação de segundo grau com delta negativo no numerador, como que eu escrevo aquele termo ali, né? Então, eu vou utilizar frações parciais, né? Por frações parciais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever 2 sobre s quadrado mais 4, s quadrado mais 1, né? Eu tenho que escrever isso aqui, como é essa função aqui, é uma função quadrática com delta negativo, quem que vai ser a fração parcial associada a ela? Vai ser uma constante as mais b, dividido por s quadrado mais 4, porque é uma equação de segundo grau com delta negativo. E a outra, também por ser uma equação de segundo grau com delta negativo, vai ser aqui um cs mais d sobre s quadrado mais 1. Então, frações parciais aqui é eu tentar escrever essa fração como soma dessas duas frações parciais. Tá? Como que a gente faz para achar essas constantes a, b, c e d? Né? Eu tiro o mínimo aqui no denominador, igualo os denominadores e comparo os respectivos numeradores. Né? Então, se a gente tirar o mínimo aqui, você vai descobrir o quê? Né? Que o seu denominador vai ser s quadrado mais 4, que multiplica s quadrado mais 1, tá? E se eu dividir esse produto por s quadrado mais 4, sobra só o s quadrado mais 1. Então, isso quer dizer que o as mais b, ele multiplica o s quadrado mais 1, enquanto que o cs mais d, ele vai multiplicar o s quadrado mais 4. Então, aqui eu tirei o mínimo aí e somei essas duas frações, tá bom? Então, veja agora que aconteceu o quê?
Ambos os lados dessa igualdade, tanto esse termo quanto esse, são iguais, né? Então, essa igualdade aqui, os dois lados têm um denominador comum. Se ela tem um denominador comum, então quer dizer que os numeradores vão ser iguais, né? Ou seja, a gente vai ter, então, que 2 é igual a quem? A S mais B, que multiplica S² mais 1, mais CS mais D, que multiplica o S² mais 4. Então, denominadores iguais implica que os numeradores vão ser iguais também. E agora aqui eu vou desenvolver isso aqui, tirar as potências de S em evidência, montar um sistema linear e calcular aí o A, B, C e o D. Depois que eu calcular o A, B, C e o D, eu volto aqui em cima, né? Substituo os valores aqui. Eu vou ter, então, conseguir descrever essa fração como soma de duas frações parciais. E aí sim eu vou voltar aqui, substituir essa função, e aí eu vou ser capaz de calcular a Laplace inversa. Então, esse é o nosso objetivo aqui nessa parte aqui, beleza? Bom, então, vamos fazer essa conta aqui. Quando você desenvolver isso aqui, vai ficar o quê? Aqui vai ficar AS² mais AS mais BS² mais B mais CS³ mais 4CS mais DS² mais 4D. E colocando os S em evidências, né, as potências de S, o S³ ele multiplica o A e ele multiplica também o C, não é mesmo? Então, estou juntando esse termo com esse termo aqui. Agora, vamos ver quem que o S² multiplica. O S² ele multiplica esse cara e ele multiplica também esse cara aqui, ó. Então, o S² multiplica o B mais D, né? E quem que multiplica o S, né? O S ele vai multiplicar esse cara aqui, tem o S que multiplica, e esse cara também tem um S que multiplica, né? Então, o nosso S, ele multiplica quem? Ele multiplica o A e ele multiplica também o 4C. E, por fim, os termos que sobraram são os termos constantes, que são quem? Que são o B mais 4D, né? Então, com isso, veja que a gente tem um polinômio em S do lado direito e do lado esquerdo a gente também tem um polinômio em S, né? Também tem um polinômio em S, só que é um polinômio constante igual a 2. O que isso significa? Que o termo que multiplica S² S² e S no lado esquerdo são todos zeros, né? É como se você estivesse escrevendo esse 2 aqui como se fosse 0 vezes S³ mais 0 vezes S² mais 0 vezes S mais 2, né? Então, é como se fosse esse polinômio ali, né? Mas a gente só escreve o 2 só porque não precisa escrever aquelas somas lá que as multiplicações dão todas zero. Mas isso é importante para quando você vai comparar dois polinômios, né? Dois polinômios são iguais, sei somente seus coeficientes que multiplicam as potências também são iguais. Então, essa igualdade aqui vai implicar para a gente, por exemplo, que o cara que multiplica S³ aqui vai ser igual ao cara que multiplica S³ aqui. O cara que multiplica S² aqui vai ser igual ao cara que multiplica S² lá, e assim sucessivamente. A gente vai ter essa comparação. E essa comparação vai produzir para a gente, né? Vai produzir para a gente o quê? Um sisteminha aqui, né? Então, a gente vai ter que o A mais C, ele é igual a 0. A gente vai ter que o B mais D também é igual a 0. O A mais 4C vai ser igual a 0. E, por fim, o último termo ali, que é o B mais 4D, vai ser igual ao termo constante, que é 2, né? Então, aqui, se a gente olhar aqui, o último termo é o B mais 4D, ele vai ser igual a 2. Né? Bom, resolvendo esse sistema aqui, né, o que a gente pode concluir aqui? Vamos ver, né? Se o A mais C é igual a 0, isso implica para a gente o quê, então? Isso implica que o A é igual a menos C. Não é mesmo? O A é igual a menos C. E se a gente vem aqui nessa outra equação que também está associado o A e o C, a gente pode concluir o quê? Bom, se o A é menos C, quer dizer que essa equação, então, é menos C mais 4C igual a 0. Isso implica para a gente, então, que 3C é igual a 0, que por sua vez implica que o C é igual a 0. Bom, mas se o C é igual a 0, se a gente volta aqui, a
A gente conclui então que o A é igual a menos zero, que leva a gente a concluir então que A é igual a zero. Então a gente já achou quem é o A, achou quem é o valor C, né? E agora eu preciso calcular o B e o D. Se eu olho nessa equação aqui, eu concluo que o B é igual a menos D, né? E se eu venho aqui nessa última equação e substituo B igual a menos D, eu vou concluir então o quê? Que menos D mais 4D é igual a 2. Isso permite a gente concluir então que 3D é igual a 2, o que permite a gente concluir então que o D vai ser igual a 2/3. Então eu tenho aqui o valor de D. E uma vez que D é igual a 2/3, né? Se a gente volta aqui nessa equação B igual a menos D, a gente conclui o quê? A gente conclui então que o B é igual, né? Se o D é igual a 2/3, então quer dizer que o B é igual a menos 2/3, não é mesmo? Eu também calculei o valor de B. Bom, uma vez que a gente tem aqui o valor de B e o valor de D, eu posso então agora voltar nessa expressão aqui de cima, né? E substituir os valores A, B, C e D, né? Então, se a gente faz isso daqui, a gente vai obter o seguinte. Vamos colocar esses valores aqui. Então, o que vai acontecer aqui? A gente sabe que o A vale 0, né? Então, quando colocar A vale 0, esse cara vai sumir. O B vale igual a menos 2/3. Então, vai ficar aqui menos 2/3. O C vale 0, então esse cara vai embora. E aqui vai ficar 2/3, né? E aí eu vou ter escrito, então, dessa forma aqui, essa fração. Por fim, né? Então, isso aqui é a conclusão que a gente faz aqui por enquanto. Por fim, agora eu posso pegar essa fração e substituir lá na expressão de y que a gente tinha lá em cima, que é essa expressão de y aqui, ó. Essa expressão de y, né? E se eu substituir aqui, então, o que a gente vai concluir agora? Utilizando esse fato, eu vou concluir o seguinte, né? Vou puxar esse termo um pouco mais para cá. Então, eu vou poder trocar essa expressão aqui por aquela soma ali. E a gente vai ficar com o seguinte, então, né? Então, eu posso apagar esse cara aqui e eu vou trocar ele por aquela expressão ali, que vai ficar aqui, então, menos 2/3 sobre s² mais 4. E aqui, mais 2/3 sobre s² mais 1. Agora, veja o seguinte, né? Essa fração aqui e aquela, eles têm os denominadores em comum, não é mesmo? Essas duas frações têm os denominadores em comum. Então, eu posso somar esses numeradores aí, né? Eu vou concluir dessa maneira que o meu y de s vai ser igual, então, a menos 2/3 sobre s² mais 4, mais 2s, né? E quando eu somar esses numeradores aqui, eu vou ficar 2/3 mais 1, né? Que vai dar 5/3, tudo isso dividido por s² mais 1. Então, agora aqui eu tenho duas frações parciais, né? Na forma de fração parcial, e eu consigo agora calcular a transformada de y de s, transformada inversa de ys, né? E aí eu vou obter minha solução. Então, portanto, para a gente chegar na solução aqui, a gente vai ter então que a y de t vai ser igual à Laplace inversa da y de s, que vai ser a Laplace inversa dessa soma aí, né? Que é a Laplace inversa de menos 2/3 sobre s² mais 4, né? Mais, aqui vai ficar 2s mais 5/3 sobre s² mais 1. A Laplace inversa também tem a propriedade linear. Então, isso aqui vai ficar a Laplace inversa de menos 2/3 sobre s² mais 4. Né? E aqui vai ficar mais a Laplace inversa de 2s mais 5/3 sobre s² mais 1. Esse termo aqui eu já vou abrir ele na soma também, para facilitar a nossa conta aqui, tá bom? Quando eu abrir ele na soma, como que eu posso escrever isso aqui? Vai ficar aqui 2s sobre s² mais 1, né? Mais a Laplace inversa de 5/3 sobre s² mais 1. Né? Então, já posso abrir
essa soma aqui também na transformada de Laplace. Bom, agora eu vou tirar essas constantes para fora, né? Que a transformada de Laplace ela pode tirar as constantes para fora também. Isso aqui vai ficar menos 2 terços Laplace inversa de 1 sobre s quadrado mais 4 mais 2 Laplace inversa de s sobre s quadrado mais 1 mais 5 terços, né? Laplace inversa de 1 sobre s quadrado mais 1. Ok? Bom, o que acontece aqui agora, gente? Esse cara aqui eu sei a transformada de Laplace inversa dele, né? Que vai ser o seno de t. Esse cara eu também sei a transformada de Laplace inversa dele, que é o cosseno de t. E esse cara aqui, como tem esse 4, então esse aqui está sugerindo que vai ser o seno da raiz desse 4 vezes t. A raiz de 4 é 2, então seria seno 2t. Mas para isso, aqui em cima tem que aparecer um 2, e não esse 1 que está aí, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 2 aqui e vou devolver ele multiplicando ali, tá? Professor, se não tivesse esse 2 aqui, você poderia multiplicar e dividir aqui fora por 2, e o 2 que apareceu multiplicando, você joga para dentro, né? Isso aí seria uma estratégia para fazer isso também. Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos 1 terço, Laplace inverso, né? Eu vou entrar com a constante de novo lá para dentro. Vai ficar 2 sobre s quadrado mais 4. E aqui vai ficar 2, né? Transformado de Laplace de s sobre s quadrado mais 1 é cosseno t, mais 5 terços, e ali vai ser seno de t, né? E esse aqui agora vai ficar a transformada do seno de 2t. Então, isso aqui vai ficar menos 1 terço, seno de 2t, mais 2 cosseno t, mais 5 terços, seno de t, né? Então, veja aqui, eu consegui achar a minha função y de t finalmente aqui, né? Então, y de t, que é a minha solução, é menos 1 terço, seno de 2t, mais 2 cosseno t, mais 5 terços, seno de t. Então, essa aqui é a solução da minha EDO, utilizando aí, né, a teoria de transformada de Laplace, né? Então, veja que é legal nessa teoria aqui, que a gente já implementa os dados inicial da nossa EDO logo aqui no começo, né? Logo aqui no começo, quando você aplica, a gente já está aqui implementando os dados iniciais da nossa EDO, né? Isso aqui sugere outra coisa também, né? Que é o seguinte: transformada de Laplace vai ser útil para resolver problemas em que você tem y e y0, y' avaliado no zero. Então, você tem a função e a derivada dela avaliada no zero, que são os conhecidos problemas de valores iniciais, né? Os PVIs, problema de valor inicial, né? Que você tem uma condição sobre o valor inicial. Se fosse um problema de contorno, né? Você tem nos extremos do intervalo, aí já não daria para usar essa transformada de Laplace, né? Porque aí apareceu o y' no zero, mas você não sabe quem é y' no zero no problema de contorno, né? Então, fica essa observação aí. Mas quando é o problema de valor inicial, aí, se você consegue inverter a transformada aqui, inverso, você consegue resolver essa EDO, né? Então, é um método aí bem interessante e razoavelmente eficiente para resolver as EDOs. Bom, pessoal, espero que essa aplicação tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Pode me enviar mensagem também em caso de dúvida. E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.